tirar aqui o meu compartilhamento. Pessoal, né, então oficialmente aí estamos começando aí a abertura a reunião aberta da SFPE, certo? E aí hoje a gente vai retomar as reuniões abertas uma vez no mês, certo? A gente faz reuniões fechadas e abertas, as fechadas são para membros, certo? E, né, na sequência a gente faz a reunião aberta. Hoje nós temos aí o Coronel Cristiano, Pernambuco, né? Ele está com um trabalho muito bom de pesquisa em dados, estatísticas de incêndio. E também estamos com o Antônio, da Extralis. Já está aqui também, né, Antônio? Parece que já está. Sim, estou aqui. Tudo bem. Bom Tá? dia. E aí, uma das coisas que a gente tem trazido é o conceito, né, de engenharia de incêndio. Engenharia de incêndio, igual eu falei aqui, é algo quando eu envolvo a ciência, certo? Igual a gente tem eletricidade, na eletricidade a pessoa vai fazer qualquer coisa, ela tem que saber eletricidade. Mas no incêndio a gente não tem que entender as variáveis de incêndio, né? Então, quando eu coloco essa variável, aí sim eu estou fazendo engenharia de incêndio. E uma coisa que a gente tem trazido nesse ano, né, nessa diretoria, como que eu simplifico, porque a pessoa vai conseguir fazer algo, né, entendendo essa variável, que tem que ter um mestrado, vamos dizer assim, tem que saber conhecimento de mestrado para eu conseguir definir cenários de incêndio, taxa de calor liberado. Então, para simplificar isso, a gente tem falado, é um conceito de poucos segundos. Então, se eu lido com com todo o meu conhecimento, toda a minha informação, todo o meu projeto, né, com o meu objetivo que eu lide em poucos segundos, eu estou fazendo algo inteligente, eu estou fazendo algo que vai além da norma, certo? Eu estou fazendo uma proteção avançada. Então, esse conceito de poucos segundos é o que a gente tem trazido na SFPE, inclusive o Antônio vai falar sobre detecção precoce, né, com o equipamento que eles, né, como um fornecedor, que é a Extrali, o Vesda, né, trabalha. Então, é super importante a gente conseguir fazer uma proteção nesse nível. E um dos elementos é um sistema que faz a detecção precoce, certo? Mas aí vamos começar com o Coronel. Coronel, então fique à vontade, tá? Ele colocar como co-host, o senhor já fica... Deixa eu ver. Pronto, o senhor ficou mutado aí, saiu o seu áudio, viu? Isso, na verdade eu tirei o áudio para não atrapalhar aí sua fala. Tá liberado aí. Ótimo. Boníssimo dia a todos. Agradeço o convite, né? E vejo alguns bons amigos de outrora, outros que acabo de conhecer. A todos os entusiastas da segurança contra incêndio, meus cumprimentos, minha reverência. Fui chamado aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre estatística de incêndios no Brasil. É algo ainda que ainda está muito silente ou ainda muito obscuro. E há alguns anos eu venho pensando, juntamente com muitas pessoas, como fazer esses números virem à tona, né? Como a gente pode falar de um problema do qual a gente não conhece o tamanho, do qual a gente não conhece as dimensões, do qual a gente não conhece a letalidade. Esse é o foco da pesquisa em curso, e eu vou apresentar algumas ilações a partir da solicitação do Márcio, né, de como pensar cruzamento de dados para chegar em números objetivos. Eu vou trazer algumas ilações que foram construídas ao longo desses últimos anos e alguns resultados bem pontuais, mas que eu acho que são significativos. Peço desculpas aos amigos, porque eu trabalho com outras plataformas, o Zoom para mim é uma novidade, mas eu suponho que a gente vai conseguir aqui fazer a exibição, tá? Estou abrindo aqui uma tela, vocês veem a tela?
Márcio, você me ajuda nisso? Vocês veem a tela? Ainda não, ainda não. O senhor Tá. clicou Sim, lá compartilhar, né? embaixo, tem um botão, né, Share Screen ou compartilhar a Isso. tela. Perfeito, perfeito. Agora vocês veem, né? Tá? Sim, agora sim. Ótimo, ótimo. Tela completa, é isso? Sim. Vocês me veem e Não, veem a não, tela? não tá a tela completa, só tá o PowerPoint. Tá. Mas todos enxergam com nitidez? Sim, tá bom. Ah, que bom. Então vamos lá, minha gente. Incêndios no Brasil, mapeamento de letalidade é a pesquisa em curso, como foi apresentado rapidamente pelo Márcio. Eu sou Cristiano Corrêa, sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e doutor em engenharia civil. Eu diria que eu sou doutor em segurança contra incêndio dentro do departamento de engenharia civil, porque foi tudo que eu estudei, foi segurança contra incêndio da Universidade Federal de Pernambuco e ainda na ativa no Corpo de Bombeiros Militar desse estado. Então, meus amigos, quem contabiliza e analisa os dados e letalidade dos incêndios no Brasil? É uma pergunta interessante, né? Até o ano de 1991, quem fazia isso eram os anuários estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Acho que poucas pessoas sabem disso, mas o IBGE prestava um enorme serviço à nação ao emitir a cada início de ano um anuário falando de inúmeros temas brasileiros, inclusive tratando especificamente sobre incêndios. Ainda há anuários do IBGE tratando de tipos de habitação, enfim, uma série de dados socioeconômicos importantes, mas os incêndios eles deixaram de ser conferidos ou analisados ou contabilizados pelo IBGE no ano de 1990. Então, 91 é o último ano que nós temos um anuário do IBGE tratando sobre incêndios, né? Com dados de 1990. Esses dados eles foram apresentados de várias formas e tiveram vários estágios. Quem tiver interesse, matéria pública, pode procurar junto ao IBGE, vai conseguir encontrar esse material histórico. Mas aí, em 91, nós temos o final da emissão dos anuários com a informação sobre incêndios do IBGE e ficamos com a lacuna, ficamos com o hiato. Em 92, o Coronel Negrissolo, de São Paulo, ainda no Senabom, realizado naquele estado, vai haver um novo Senabom esse ano, né, em outubro, ele propôs o Sistema Nacional Padronizado de Coleta e Tabulação de Dados. Eu acho que é um trabalho que merece ser olhado, Márcio, indo ao ponto da nossa conversa. É um trabalho que merece ser olhado, apesar de ser bastante antigo, ele nunca foi posto em prática. E ele tem conceitos bastante interessantes. Então, esse trabalho do Coronel Negrissolo, ele também é público e está à disposição de quem tiver interesse em estudá-lo. Em 7 de dezembro de 95, em São Paulo, especificamente, proposto um Coronel, workshop. desculpa, não tá Pois não? passando, não tá passando. Só tá na capa da apresentação. O senhor teria que parar, porque a gente está vendo Tá. a outra tela do senhor, entendeu? Não, mas tudo bem. Vamos tentar aqui ajudar, né? Se o senhor tira da leitura modo de apresentação, Tá. aí a gente vê passando, mas aqui não está passando não, viu? Tá só na tela da Qual seria capa. sua sugestão? Seria qual? Tirar da tela de apresentação, deixar só o PowerPoint na sua tela, sem ter a modo apresentação. Entendido. Consegue ver agora? Agora sim, agora foi para a segunda. Então, meus amigos, mais uma vez, me perdoem. Perdoem essa ignorância digital, principalmente no Zoom, que é uma ferramenta a qual não tenho o hábito de usar. Mas sigamos. Então, eu falava sobre os anuários do IBGE, né, que foram feitos de 37 até 91. Depois falávamos sobre o trabalho de Negrissolo, de 92, né, sugerindo o Sistema Nacional Padronizado de Coleta e Tabulação de Dados, o qual recomendo a leitura. Conseguem ver, não é isso? Ótimo. E aí a gente chega em 95. Em 1995 é feito um workshop sobre estatísticas de incêndio na cidade de São Paulo.
justamente porque existia esse ato, né? Depois de 91, sem nenhuma informação, o Brasil passa a não conhecer mais o problema na sua dimensão total. E aí, em 95, uma série de estudiosos do tema se reúnem em São Paulo para tentar fazer propostas, para tentar trazer à tona um modelo que fosse execuível nacionalmente. E em 97, muito em função desse mesmo workshop, das atividades correlatas a ele, é promulgada uma norma técnica brasileira que pouca gente conhece. É a NBR 14023. Essa 14023, ela tem por tema registro de atividades de bombeiros. E não só sobre incêndios, mas uma série de outras atividades de bombeiros. Ela diz como esses dados devem ser colhidos, pelo menos o piso, deixando para cada instituição a possibilidade de ter dados acessórios. Contudo, ela teria um piso. A norma é 14023, ela é de 1997 e nunca foi revisada. E houve-se informações de que ela está entrando em pauta para revisão, mas desde 97 nós só temos uma edição. Então, senhores, em 92 é criado a Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, que hoje já mudou, inclusive, o formato, né? Mas estava dentro no âmbito do Ministério da Justiça, e aí ela inicia esforços para ter um sistema de recebimento e tabulação de dados. E informações policiais ganharam bastante destaque. Eu chamo a atenção para o Infopol. O Infopol hoje é um sistema bem consolidado no Brasil, com informações policiais. Contudo, questões relacionadas a incêndios, desastres, emergências, outras que não policiais, não tiveram a mesma sorte, não tiveram o mesmo aprofundamento. Para não falarmos que estamos completamente sem nenhuma informação em relação a incêndios e seus aparelhos de resposta, dentro deste cômputo do Ministério da Justiça, nós temos hoje os perfis de instituições de segurança pública. São perfis bastante largos, bastante extensos, mas que dá para minerar algumas informações, mas na frente vamos falar um pouco sobre as informações mineradas. Dando sequência, em 2006, os comandantes gerais dos corpos de bombeiros, ligados através de um conselho chamado Ligabom, sugerem um formulário padronizado para sistematizar os dados de ocorrências. O nome sugere, o título sugere, é porque todos os estados da federação têm autonomia, né? Dentro do Pacto Federativo, cada estado tem autonomia para fazer a compilação dos seus dados de forma individual, de forma autônoma. E esse formulário, essa padronização, ela teria que ser aceita por parte dos corpos de bombeiros, por parte dos estados federados. 7 destes que aceitaram, os outros 20 não, e, consequentemente, nós não tivemos ainda a sonhada estatística nacional. Apesar desses esforços relatados, né, ainda persiste uma lacuna na padronização, tabulação, análise e divulgação dos incêndios e sua letalidade no Brasil. Para quem quiser ler um pouco mais sobre esse tema, sobre essa fragilidade e sobre o caminhar dessas iniciativas, tem-se aí uma sugestão de leitura, né, que é esse artigo publicado na Revista Brasileira de Saúde e Segurança no Trabalho. Está aí o link, pode ser descido de forma gratuita. E eu queria chamar a atenção para uma inquietação. O World Forest Statistics é um documento emitido anualmente pela Associação dos Serviços de Resgate e Incêndio do Mundo, a Associação Internacional, perdão, que busca apresentar dados de mais de 30 países. O que mais nos chama a atenção, o que mais nos incomoda, é que não há nenhum registro, nem de Brasil, nem de Argentina, nem de México, nem de Colômbia, ou outro país com população superior a 50 milhões de habitantes na América Latina. No último World Forest Statistics que eu tive acesso, eu vi apenas um registro da Costa Rica, né? Mas países de dimensões continentais, de populações substanciais, nós não temos nenhum registro, o que nos traz bastante preocupação, né? Imaginemos que esses países
eles estão silentes dentro do cenário mundial no que diz respeito a incêndios. Muito nos incomoda esse fato, e é em busca de, pelo menos, colocarmos no World Forest Statistics, pelo menos o Brasil, que a gente vem trabalhando para tentar achar uma metodologia execuível, fácil e possível. Então, vem-se a pergunta, né? Como reunir e organizar dados de incêndio em 27 unidades federativas com essa liberdade autônoma de poder tabular seus dados como convém, como acha que deve, por vezes com nomes distintos, por vezes com especificidades distintas, por vezes com metodologias completamente distintas, enfim. Então, a primeira perspectiva para essa tabulação, a partir do método desenvolvido, é o levantamento de dados em bases públicas. Existem bases públicas pulverizadas, mas existem bases públicas que podem ser acessadas e podem nos trazer algumas informações. Uma delas, nós já tínhamos comentado, é o perfil de instituições de segurança pública. Está disponível no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública e todos podem ter acesso de forma livre. E o que é que eu vou encontrar nesse perfil de instituições de segurança pública? Eu vou encontrar, por exemplo, o número de atendimentos gerais feitos pelos corpos de bombeiros, que são instituições de segurança pública. Então, os 27 corpos de bombeiros têm seus números gerais ali computados. Vou encontrar dados como, por exemplo, o número geral de incêndios. Esse número geral de incêndios, ele também tem lugar no perfil de instituições de segurança pública como um dos atendimentos feitos pelas instituições, no caso específico, pelos corpos de bombeiros. Vou encontrar dados como, por exemplo, a quantidade de bombeiros por estado. Isso é importante para quando nós formos fazer algumas ilações, se a quantidade de quartéis do Corpo de Bombeiros, se a quantidade de bombeiros por habitante tem influência ou não no número de incêndios, isso pode estar postado. Outro dado que ali está também é a quantidade de bases de bombeiro que existem em cada estado federado. Enfim, são dados pulverizados, mas que podem ser vistos dentro do perfil de instituições de segurança pública e iniciar um banco de dados que vai chegar em números nacionais. Uma outra base bastante importante, bastante interessante, é o DataSUS, né? O Ministério da Saúde, ele tem o sistema de divulgação dos seus dados, do Sistema Único de Saúde, através do DataSUS. O DataSUS vai nos trazer algumas limitações. A primeira delas é que o DataSUS ele tem uma lógica epidemiológica. O que é que você quer dizer com isso, Cristiano? Vejamos, se alguém morre de dengue, não importa exatamente qual foi o hospital ou o endereço do hospital em que essa pessoa morreu. O que importa para as autoridades sanitárias é onde essa pessoa residia, é onde essa pessoa habitava. Por quê? Porque lá é que deve ter o foco do mosquito transmissor da doença e, consequentemente, é lá que eu devo fazer as políticas públicas necessárias para que a dengue não seja erradicada ou diminua naquela localidade. Então, o endereço de domicílio da pessoa falecida é a referência para o DataSUS. Isso vai servir, de novo, para a lógica epidemiológica. Mas vai ter restrições profundas em relação, por exemplo, a mortes violentas. Então, mortes no trânsito, mortes em incêndio, não necessariamente vão acontecer na cidade de domicílio do vitimado, né? Assim sendo, a gente precisa aplicar alguns filtros para poder usar esse dado do DataSUS. Um outro dado que é importante ser visto é que há situações em que o cidadão morreu advindo de fumaça, chamas, calor, mas não necessariamente ele morreu em um incêndio. Ele pode ter morrido dentro, por exemplo, de uma atividade produtiva, dentro de uma planta industrial por um acidente de trabalho. Então, cruzar os dados de acidente de trabalho e as mortes por fumaça, incêndio, calor e chamas é também importante para poder purificar os dados. Finalmente, eu sugiro aos amigos e amigas aqui presentes a leitura desse artigo que fala um pouco sobre a análise de 4 anos de incêndios na região metropolitana do Recife,
onde foram acompanhados todos os incêndios que tiveram vítimas, sejam elas feridos ou fatais. E aí esse estudo ele pode propor um câmbio entre o que os corpos de bombeiros estão fazendo e o que o DataSUS tem para nos oferecer. E, por fim, uma outra limitação bastante importante do DataSUS é em relação ao tempo. O DataSUS ele vai emitir informações de 3 anos atrás. Então, consequentemente, eu vou ter sempre um delay de 3 anos. Diga-se de passagem, esse é o mesmo delay que eu tenho para o World Forest Statistics, né? Hoje a gente está tendo dados do mundo em relação a incêndios relacionados ao ano de 2019. Então, não seria essa uma incongruência para entrar no World Forest Statistics, mas é, sim, para políticas públicas de rápido impacto. Sigamos. Um outro dado que também é público e pode ser consultado e é bastante importante são os anuários dos corpos de bombeiros. Então, os corpos de bombeiros, principalmente os mais tradicionais, eles emitem tradicionalmente, todo ano, um livro chamado Anuário, o qual ele expressa o número de atendimentos feitos e uma série de interfaces por região, por horário, por local, por quartel que atendeu, por especificidade, estrutura construtiva a qual foi atingida pelos incêndios, enfim. Dependendo do anuário, vamos encontrar maior ou menor riqueza de dados, mas há anuários bastante interessantes, há anuários bastante ricos, os quais eu sugiro a leitura para que a gente possa compor esse mosaico que são os números dos incêndios no Brasil. Uma outra base de dados públicos é o Infopol, né? Através do portal Cinesp, há acessos para o Infopol variáveis, né? Mas há também acesso ao Infopol para o público geral, através do portal Cinesp. No portal Cinesp, você pode encontrar informações policiais que podem ter interface com incêndio. Não entendi, Cristiano. Por exemplo, dados relativos a exames tanatoscópicos, exames de perícia em cadáveres. Esses dados, eles podem relacionar aquele cadáver a um evento de incêndio ou não. Isso pode ser também absorvido para que nós tenhamos o cruzamento de dados. Uma outra face do Infopol é que parte dos incêndios ele é periciado, caso haja indício de crime, ele é periciado pela polícia científica. E esses dados também vão estar lá no Infopol e, consequentemente, também formarão o nosso mosaico de informações. Finalmente, digamos, uso corriqueiro, os dados do IBGE devem ser observados, né? Principalmente os dados demográficos, informações como, por exemplo, a quantidade de veículos que transitam na região. Tudo isso pode, por exemplo, trazer para nós cenários mais propícios a incêndios ou menos propícios a incêndios. Então, cidades, por exemplo, que têm uma grande densidade demográfica, ela geralmente vai me trazer uma perspectiva de maior possibilidade de incêndios, né? Quando eu tenho uma grande densidade demográfica, em regra, eu vou ter, primeiro, a verticalização, né? Muitas pessoas morando em edifícios elevados, o que é, per si, já uma condição que merece cuidado. E a outra situação é que, quando eu tenho uma grande densidade demográfica, não raramente também, eu vou ter aglomerados normais, né? As pessoas morando em que nós chamamos comunidades ou favelas e, consequentemente, ali praticamente tudo é combustível e consequentemente, também temos aí um outro fator de risco bastante significativo. Afora isso, as grandes cidades, principalmente quando elas não são bem planejadas, elas têm um trânsito bastante intenso. Esse trânsito ele vai retardar a chegada do socorro, o que aumenta o risco dos incêndios propagarem de forma mais vigorosa, bem como trazer vítimas, fatais ou não. E, finalmente, acho que é bastante importante olharmos para o documento internacional, né, o World Forest Statistics, principalmente para as informações de países com mais de 60 milhões de habitantes, né? A gente utilizou essa informação, utilizou esse parâmetro de 60 milhões de habitantes para que a gente tivesse uma complexidade de nação comparável com o Brasil.
mas lá teremos nações de todos os tamanhos, né? Mais de 40 nações, na verdade, mais de 50 nações, olhando várias edições do documento, já foram contempladas por esse documento. O World Forest Statistics ele é emitido a partir de 3 grandes bases. A primeira delas fica nos Estados Unidos, é a NFPA. A segunda grande base fica em Berlim, é a Academia de Bombeiros de Berlim. E a terceira grande base fica na Rússia, especificamente em Moscou, a Academia de Bombeiros de Moscou. De uma forma grosseira, pelo pouco que eu li dos documentos da associação, essas bases teriam as seguintes responsabilidades. A NFPA cuidaria das Américas, faria o cômputo dos números das Américas. A Berlim teria por obrigação cuidar da Europa Ocidental e Moscou da Europa Oriental, bem como a Ásia. E Berlim também fazia Oceania enfim. Algum outro país fora desse perímetro. E ainda na luta para reunir e organizar dados de incêndios, nós fizemos uma pesquisa junto aos corpos de bombeiros militares. E aí eu vou falar primeiro da eleição que fizemos. Foram 10 corpos de bombeiros militares, né? Por que 10 corpos de bombeiros militares? Porque nesses 10 estados, nós tínhamos 78,42% da população brasileira. Então, já que nós vamos falar de metodologias diferentes, vamos falar de formas de aferição distintas, e nós vamos ter que compatibilizar isso tudo num grande mosaico, então vamos utilizar 10 entre 27, mas que representam 78,42, quer dizer, de cada 4 brasileiros, pelo menos 3 moram em um desses 10 estados. Então, a escolha foi baseada no número de habitantes de cada estado, sendo os estados estudados São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará e Santa Catarina, né? E aí a explicação já foi dada por que dessa escolha metodológica. Então, para esse corpo de bombeiros, esses que já possuem um anuário publicado, né, foram solicitados dados complementares ou esclarecimentos no sentido de compatibilizar classificações distintas, advindas de origens diferentes. Para aqueles que não tinham anuários, e é a maioria, foram solicitados os dados completos, né, através de uma correspondência eletrônica. Então, os dados completos, eles pediam, por exemplo, o número de atendimentos gerais, os números de incêndios. Os incêndios, por especificidade, já com base na classificação do World Forest Statistics, a questão específica dentro dos incêndios de edificações, as naturezas construtivas, dentro dos incêndios de edificações, que tipo de edificação era aquela, classificação por edificação, por ocupação, enfim, uma série de dados para que nós tivéssemos a composição desse cenário nacional. Esses dados, eles foram recentemente apresentados em um congresso, a gente está aguardando aí a posição em relação à publicação em um periódico internacional, bem como já tivemos um outro convite de um outro periódico. Estamos aguardando o resultado do congresso ou a submissão para um outro periódico. E aí eu vou me escusar de apresentá-los agora, pedindo desculpa a todos, para não tornar esses dados não inéditos, né? E aí, consequentemente, a gente ter alguma dificuldade em relação à publicação. De toda sorte, apenas para fazer um pequeno spoiler e para trazer uma discussão que eu acho que é relevante, a gente trouxe apenas uma pequena comparação entre o Brasil e nações com mais de 60 milhões de habitantes, né? O ano de referência para todos os países é 2018. Então, observando, por exemplo, os Estados Unidos, né, seus 323 milhões de habitantes, houve nos Estados Unidos registrados 1,3 milhões de incêndios. No Brasil, foram 243 mil incêndios. O que aparentemente pode ser pequeno, mas isso também pode estar, primeiro, relacionado à quantidade de serviços disponíveis à população,
E a forma também de tabulação e compatibilização que cada país tem em relação ao fenômeno do incêndio. Mas, comparativamente com a Rússia, por exemplo, com a população de 46 milhões de habitantes, nós tivemos aí dados compatíveis, né? O Vietnã é um capítulo à parte. Os números do Vietnã, eu observei que eles podem ser bastante questionáveis, mas os nossos números são compatíveis com França, com Reino Unido, com Itália, e chama a atenção que isso só falando de incêndios. Quando nós falamos de bombeiros profissionais, e aí eu utilizei como referência bombeiros profissionais no Brasil, os bombeiros militares, aí começam algumas disparidades, né? Nos Estados Unidos, nós temos 345.600 bombeiros apenas profissionais, né? Não contando os voluntários. No Brasil, esse número é de 67.729. Na Rússia, são 271 mil bombeiros, né? A França, com seus 66 milhões de habitantes, tem 40 milhões de bombeiros, 40 mil bombeiros. O Reino Unido, com seus 63 milhões de habitantes, tem 40 mil bombeiros. Enfim, nossos números são visivelmente mais baixos do que o mundo civilizado no tocante a bombeiros profissionais. Itália, igualmente. E aí a gente vai para mortes em incêndio naquele ano, né? Para os Estados Unidos, nós tivemos 3.221 pessoas mortas em incêndios em 2018. O Brasil teve 908 pessoas mortas em incêndio naquela data, naquele período, desculpe, 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Comparativamente com, por exemplo, França, Reino Unido e Itália, são números absolutos muito maiores. A Rússia também é algo bastante próprio, teve mais de 8 mil mortes em incêndios, mais do que o dobro dos Estados Unidos, com um número de incêndios que é quase 1/10 dos acontecidos nos Estados Unidos. Também é algo para ser estudado à parte, né? Mas colocando Brasil juntamente com Estados Unidos, França, Reino Unido e Itália, temos números consideráveis. A taxa de morte por incêndio, e aí a gente utilizou a referência de quantidade de incêndios a taxa de morte por milhão de habitantes, nossa taxa de morte por milhão de habitantes é de 4,37 naquele ano. E se os amigos observarem, ela é muito semelhante à da França, Reino Unido e Itália. Finalmente, quando nós fazemos o uso do parâmetro de incêndios para que haja uma morte, nosso número ele é bem superior à França, Reino Unido e Itália, e consequentemente, deixa-nos bastante preocupados. Uma coisa que me chamou muita atenção ao chegar nos números gerais é que, se nós temos um número tão significativo de incêndios, se nós temos um número tão significativo de mortes em incêndios, e digo, esses números são piso, isso é o que a gente consegue aferir. Há alguma coisa ainda para ser inventariada, mas esses números que foram alcançados, que são o piso, são tão significativos. Por que no Brasil nós temos tão pouca preocupação em relação à segurança contra incêndio? Pelo menos o senso comum. Algumas ilações foram feitas através da escrita desse artigo chamado Incêndios em Edificações e Mortes Violentas. O que se esconde por trás da indiferença também está disponível na web, foi publicado na Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública. E sem apresentar os dados da integralidade, mas comentando sobre os números findos, as conclusões preliminares do estudo mostram que, em 3 anos, nós tivemos mais de 730 mil incêndios no Brasil, no triênio de 2017 a 2019. E mais de 2,7 mil pessoas perderam a vida nesses incêndios. A primeira preocupação é que vê-se um crescimento, né, de 2017 para 2018, um crescimento de 7%, e comparando 17 com 18, 15%. Perdão, comparando 17 com 19, 15% em aumento. Vê-se ainda que há uma média de mortes acima de 907 mortes em incêndio por ano. Quer dizer, quase 1.000 pessoas perdem a vida em incêndio, né? Ofertando uma taxa de 4,37 por milhão. E, em outra perspectiva, a cada 1.000 incêndios que acontecem no Brasil,
nós temos 3,73 vítimas fatais, 1.000 incêndios aferidos. Diga, deixemos patente, né? Quando a gente pondera a quantidade de mortes em incêndio por milhão de habitantes, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná apresentam as maiores taxas, respectivamente 7,7, 6,92, 6,91 e 6,45. E aí, se a gente observar Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná, são 4 dos 6 maiores estados da federação em número de habitantes. E aí vem-se uma ilação importante. Ora, se eu tenho grandes cidades, eu tenho grandes aglomerados urbanos, lá atrás a gente falava que a literatura consagra grandes aglomerados urbanos como maior potencial de risco de incêndio e, consequentemente, de morte em incêndio. Mas nós temos 2 estados que estão abaixo do número nacional, que é São Paulo e Minas Gerais, com 3,87 e 4,19. O que já nos traz uma informação preciosa de que há algo acontecendo naqueles estados que merece estudo, né? Vi um trabalho recentemente bastante interessante do colega do Distrito Federal, versando sobre perícia de incêndio, no qual ele falava da complexidade que é um incêndio. Então, explicar um incêndio apenas a partir de um único signo é pobre, é parco, né? Visto que o incêndio ele é muito complexo. Então, na verdade, a gente está só lançando luz a números que merecem inventários, merecem discussões profundas. E aí, pondo em pauta também a razão entre quantidade de ocorrências de incêndio, onde haja uma morte, os estados do Amazonas, Alagoas, Bahia e Piauí têm as piores taxas, com respectivamente os números que estão aí de óbitos, né, em incêndios para cada 1.000 eventos registrados. Há de se dizer que esses estados têm uma razão ruim entre bombeiros, quilômetro quadrado, bombeiros, milhão de habitantes. E eu insisto, isso pode ser parte da resposta, apenas parte. Voltando à questão da parte da resposta, a questão da qualidade dos projetos, a questão da qualidade da fiscalização, tudo isso pode estar, ou, no meu entender, está relacionado com números maiores ou menores de incêndios e de mortes em incêndios. Bem como os aparelhos de resposta também são significativos para essa equação. Então, ainda como conclusões preliminares, a gente fala que nos estados federados e Distrito Federal, a distribuição de bombeiros é completamente irregular, utilizando por um único critério o número de habitantes, e isso pode estar associado, em alguma medida, às altas taxas de morte a cada 1.000 incêndios em alguns estados e mesmo no Brasil, ilações que nós fizemos no momento anterior, né? O Brasil tem uma... Só para trazer um exemplo claro, um exemplo visível, eu sei que tem integrantes do Distrito Federal aqui presentes na nossa sala, e o Distrito Federal ele está para o Brasil como uma vitrine em relação à segurança contra incêndio, a sua resposta, especificamente a questão dos quartéis, dos corpos de bombeiro, a quantidade de bombeiros por habitante, é algo que é comparável a alguns países civilizados. Então, não estou dizendo que existem bombeiros em excesso no Distrito Federal, eu diria que está faltando bombeiros no Brasil de uma forma geral. Mas, usando o Distrito Federal como recorte, que tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, e usando o Piauí como recorte, para cada um bombeiro que existe no Piauí, nós temos 18 bombeiros no Distrito Federal. É óbvio que no Piauí as pessoas não têm condições de dar um atendimento que a população merece, a sociedade merece. Indo avante, o Brasil tem uma taxa de mortes em incêndio por milhão de habitantes superior à França, Reino Unido e Itália. Então, nessa perspectiva, a Rússia tem números extremamente preocupantes, seguido a muita distância pelos Estados Unidos da América. Tirando essas 2 exceções, vemos que nosso problema não é menor que outros países. Talvez nossa preocupação, mas o problema não. E a quantidade de mortes a cada 1.000 incêndios registrados, o número do Brasil é pior, né? Que Itália, Reino Unido, França, Estados Unidos. Essa alta letalidade dos incêndios no Brasil pode estar associada, pelo menos em parte, deixemos muito claro isso, a baixa taxa de bombeiros para cada 10.000 habitantes.
Nesse particular, entre as 7 nações comparadas, apenas o Vietnã tem uma proporção menor de bombeiros profissionais por habitantes do que o Brasil. Finalmente, identificamos como limitações de trabalho a não contabilização de alguns dados, por inexistirem nos instrumentos de consulta pública ou não terem sido disponibilizados pelas instituições que os detêm após solicitação formal, a generalização do item exposição à fumaça, ao fogo e às chamas, como mortes e incêndios, nos arquivos do Ministério da Saúde, feito aquelas ponderações há pouco citadas, visto não haver escopo específico, a não contabilização de todos os bombeiros profissionais públicos municipais. Sei que isso é uma realidade em alguns estados, como Santa Catarina e São Paulo, e esses números ainda não estão muito claros, esperamos que em breve estejam, para que também possam ser contabilizados, bem como a exposição de outros dados coletados junto aos estados que ainda encontram-se em análise, todas são limitações. Finalmente, meus amigos, eu faço um convite para que os senhores possam, na medida das suas disponibilidades, navegarem nessa revista chamada Revista Flamai, ou Flamé, como o bom latim diria, que, na verdade, o Flamé vem de chamas, né, do latim, e a ideia é manter a chama desse debate, é manter a chama da discussão sobre as emergências, sobre os grandes problemas nacionais que hoje não encontram pauta na boa parte dos periódicos em voga. Temos aí bons resultados em relação à revista. Já publicamos trabalhos de 52 universidades do Brasil, das 5 regiões do Brasil, algumas contribuições do Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Argélia, Moçambique, enfim. E ficamos à disposição, né? Já tem mais de 220 artigos publicados e fica o convite para ler, discutir, escrever, né? Estamos à disposição dos amigos nos nossos contatos. E seria isso, Márcio, o que nós teríamos, em grosso modo, para trazer nessa manhã. Acho que cumpri meu horário, conforme nós tínhamos acordado. Obrigado, Coronel. Uma pergunta, tá? Dentro da sua perícia, né? Isso aqui é uma perícia, a gente pode falar assim, e o senhor é o perito, né? Eu vou provocá-lo, porque o senhor já tem... a gente fala que a área de incêndios, né, igual o senhor mostrou até no slide, é pobre o nível de informação que a gente tem. E dentro de toda a informação que o senhor adentrou, né, toda a pesquisa que o senhor já fez, a questão federativa seria útil para o Brasil, né? Termos uma união federativa. A gente sabe que pode ser, muitos falam até utopia, né? Mas os benefícios da percepção que o senhor consegue ver olhando os números, olhando toda esse contexto de dados de incêndios, essa cirurgia que o senhor consegue pegar. O que o senhor falaria, né, em pontos de incentivo à união dos bombeiros, né? Não ser a questão estadual e os benefícios disso? Como o amigo colocou, é uma questão histórica, né? Vou usar o meu estado como referência, por desconhecer profundamente a história de outros estados. Desde a dominação holandesa, existe serviço de combate a incêndio em Pernambuco. Então, tem raízes muito próprias e muito culturais, e acho que acontece um pouco em todos os estados. Do ponto de vista da prestação de serviços, eu suponho que seria um desafio, né? Eu não consigo fazer uma ilação curta. Agora, que há abismos entre os corpos de bombeiros do Brasil, que há abismo entre os estados, as unidades federativas do Brasil, em relação a recursos e atendimento à população, isso é indiscutível, né? E que esses abismos eles devem ser vencidos, seja por um bombeiro federal que atenda toda a nação, seja por uma maior uma condição mais equânime entre os atendedores. Não sei qual seria o caminho mais curto. Agora, que é urgente diminuirmos esses abismos, sim, é urgente. Ok.
Vou acrescentar também, né? Nós temos esse trabalho, né? Então a gente tem um ano de SFPE no Brasil. Desse ano, primeiro mês que a gente fez foi criar o Observatório de Incêndios. A gente está namorando o Coronel Cristiano para ser o diretor do observatório, né? Ele sempre tem nos dado, né, no seu limite de tempo, de ocupação, sempre tem nos alimentado com direções estratégicas aí para isso. E reforçamos que o trabalho da gente não é ficar famoso ou ficar com o título que temos feito, mas é ajudar ou diminuir os retrabalhos que normalmente é feito. Então, normalmente a gente tem uma associação que começa isso, tá? Nós, como engenheiros ou pessoas mais técnicas, queremos analisar ou entender isso de forma qualitativa, né? E se possível, quantitativa, porque nós teríamos números aí para muitas decisões políticas. Mas só o fato de conseguir identificar qualitativamente as informações de incêndio já nos dá subsídios aí para fazer muita coisa de melhoria de cada tipo de serviço que a gente faz, né? E aí, conscientização, a começar da conscientização. A gente está falando de uma área de segurança onde, se o dano ou o risco não é percebido, ninguém vai querer fazer, ou ninguém vai decidir por fazer. Então, é assim, o primeiro assunto que devemos priorizar, né, trabalhar. Então, é uma das coisas que a gente tem feito. E de duas instituições, né, duas somente particulares que fazem isso, que é o ISB, é o Instituto Brasil Sprinkler, e a SFPE no Brasil. E no ISB a gente está aí, o ISB faz um ano depois do que é registrado. Então, nós temos aí diariamente informações de incêndio, mesmo que seja da mídia, né, que representa uma quantidade bem abaixo do que realmente acontece, mas nós temos dados qualitativos e temos analisado esses dados qualitativamente, né? E aí, Coronel, lhe agradeço. A gente está com o objetivo de não ser o pai desse trabalho, mas sim ajudar, né, de todas as formas possíveis, porque a gente sabe que é o assunto número 1 de prioridade, para podermos dar um passo em normalidade do que a gente precisa para diminuir os números de incêndios. Mas creio que nosso tempo está um pouco curto, ainda tem a palestra do Antônio, mas vamos conversando, né, durante aí o mês para também conseguir aproveitar muitas informações que você passou. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né, os membros. Tá. Então, vou passar a palavra para o Antônio. Obrigado, Cristiano. Não por isso. Eu fico honrado com o convite, Márcio, mas para que a gente não seja irresponsável de assumir um compromisso com os amigos, né? E não poder fazê-lo da forma como deve ser feito, com a seriedade que o tema merece. Nesse momento, eu não tinha condições de assumir, mas estamos à disposição, quem sabe, no futuro próximo. Muitíssimo obrigado. Me sinto honrado com o convite. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Olá, todo mundo consegue me ouvir? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Márcio? Tudo bem? bom? A todos aí. Eu agradeço muito, Márcio, Thaís, pelo convite aí de falar um pouquinho sobre o sistema de aspiração para SFPE. Eu acho que é muito importante, é um dos sistemas aí que a gente tem fomentado bastante o conhecimento para os projetos, para a gente saber onde utilizar. Então, a ideia é falar, não vou conseguir dar um treinamento muito avançado para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de aspiração aí, sobre os produtos e quando a gente recomenda estar utilizando em cada projeto, cada um dos produtos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela.
Está carregando. E deixa eu só aproveitar, eu já até falei no começo, né? Tá. Mas creio que a gente vai cortar aqui nesse momento para fazer 3 lives, três vídeos. Pessoal, essa tecnologia, né, esse sistema, como eu tinha falado antes, é um conceito, né? Começa de um conceito de engenharia de incêndio. A gente vai ter aí proteção de incêndio e engenharia de incêndio. Quando que muda, né, a transição aí, o ponto de transição de engenharia de incêndio? Quando eu lido com ciência e quando eu entendo um cenário de incêndio e quanto tempo ele vai acontecer. Certo? Então, ainda, né, tem pouquíssimas universidades que fornecem essa educação, normalmente é um mestrado. E, se eu não tenho isso, como que eu poderia chegar nessa proteção avançada? Né, com o conceito de lidar em poucos segundos. Certo? Então, esse incêndio vai acontecer em 3 minutos. Eu já não lido só com normas, eu estou lidando com a minha condição de sobrevivência. Em inglês é tenability. E aí, se eu tenho um estudo, eu entendo a questão de incêndio no meio ambiente, eu vou projetar o tempo de ação que eu tenho que fazer, o qual eu tenho uma condição de sobrevivência. Normalmente é 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. E aí eu tenho visibilidade, radiação, temperatura, toxicidade. São as condições de sobrevivência ou de limitação de uma proteção da minha estrutura. Então, tem um objetivo a ser encontrado. E se eu não sei isso, uma coisa que eu poderia substituir é lidar em poucos segundos. Então, o incêndio, se eu lido em poucos segundos, eu consigo diminuir todo tipo de dano, consigo agir inteligentemente para evitar que tudo seja danificado. Uma comparação que a gente, né, grosseiramente utiliza é 1 minuto de incêndio seria comparado a 1 hora de ataque para controlar. Então, por aí a gente tem uma noção de engenharia de incêndio, né, e desse conceito importante. Antônio, pode prosseguir. Vamos lá. Então, só para vocês me conhecerem também, meu nome é Antônio Carlos, né? Eu sou engenheiro de aplicação da Honeywell, que é uma empresa que em 2016 comprou a Extralis. A Extralis é o maior fornecedor de sistemas de aspiração, de detecção por aspiração no mundo. Então, é uma empresa que tem mais de 25 anos de mercado, com mais de 250 mil projetos, atuando em mais de 100 países, ou seja, é uma empresa que está bem fomentando bem os sistemas de detecção precoce, que é a detecção avançada em todo o mundo, tá? Novamente agradeço ao Márcio, agradeço a Thaís pelo convite, e a ideia então é a gente começar a falar um pouco sobre o que é sistema de aspiração. Vocês conseguem ver minha tela aí? Tá tudo tranquilo? Sim. Sim? Então vamos lá, vamos iniciar aqui para a gente dar um fluxo aí legal aí de como... Deixa eu minimizar aqui. Ok. O que é o sistema de aspiração? Vamos lá, para que todo mundo, não sei se todo mundo que está nesse fórum entende o que é um sistema de aspiração, mas é bom todo mundo conhecer o que consiste no sistema de aspiração. O sistema de aspiração é um método de detecção que a gente utiliza, que consiste do quê? Numa rede de distribuição de tubos. Em vez de eu usar o detector pontual dentro do ambiente, eu vou usar tubulações distribuídas nesse ambiente, e nessas tubulações eu vou ter pontos de amostragem, furos nessas tubulações, que podem ser furos diretamente na tubulação ou pode ter capilares como esse que vocês estão vendo aqui. Pode ter mangueiras, e essas mangueiras, na ponta da mangueira, eu tenho um furo que faz uma captação desse ar e leva esse ar aspirado até um detector. E nesse detector, o ar é analisado através de uma câmera de detecção ótica. A mesma coisa, tem um laser lá dentro dessa câmera, e esse laser
Quando aparece a fumaça dentro da câmara, o laser há uma dispersão desse laser e há fotodiodos espalhado em volta dessa câmara que faz a leitura, converte essa leitura do laser em leitura elétrica, que converte em leitura de fumaça, que é o obscurecimento para a leitura do equipamento. Então, basicamente, é dessa maneira que funciona. Um detector por aspiração é equivalente, fazendo essa análise, a diversos detectores pontuais. Ou seja, eu vou mostrar mais para frente que cada equipamento eu consigo colocar uma quantidade de pontos de amostragem e consigo colocar uma quantidade de tubulação. Ou seja, o projeto é dimensionado através do tipo de detector que a gente vai utilizar. Tem detector que eu consigo colocar até 12 pontos de amostragem, tem detector que eu consigo colocar até 24 pontos de amostragem e tem detector que eu consigo colocar até 100 pontos de amostragem. Então, vai depender o tipo de detector, qual quantidade de pontos de amostragem, ou seja, a quantidade de detectores que eu consigo colocar no meu ambiente. Como funciona? Eu tenho um coletor de ar que vai coletar o ar das tubulações, conforme eu comentei com vocês, vai passar por um aspirador, esse aspirador vai passar por um filtro, esse ar aspirado, e 95% desse ar aspirado ele é descartado no circuito. E somente 5% desse ar aspirado vai para a câmara para fazer análise. Ou seja, é um sistema totalmente patenteado, que por conta desse descarte de 95% faz com que a vida útil do filtro seja maior e diminua a manutenção. Então, é dessa maneira que funciona, de uma maneira bem simples. Vocês veem que ele coleta o ar, passa pelo aspirador, passa pelo filtro, vai para a câmara e na câmara é feita a análise desse ar aspirado para ver se tem fumaça ou não. As etapas de um incêndio. Se a gente for pensar onde atua o VESDA, então, nas etapas de um incêndio, a gente vai ver que o VESDA, ele principalmente vai atuar ainda quando a gente não tem a fumaça visível. Aquele painel elétrico onde o componente elétrico começou a fadigar, o componente elétrico começou a esquentar e começou a gerar uma quantidade de fumaça ainda muito pequena. É onde o VESDA vai principalmente atuar. Onde eu tenho ainda pouca destruição, onde eu tenho um nível de obscurecimento, a quantidade de fumaça ainda muito pequena. Aquela galeria de cabos onde o cabo começou a esquentar e começou a gerar aquela quantidade de fumaça ainda não visível ao olho humano. Se a gente comparar com outras tecnologias, a gente vai ver que as tecnologias que trabalham com detectores pontuais ou os detectores de feixes já vão trabalhar com uma quantidade de fumaça grande. Eu preciso ter uma quantidade de fumaça grande para que esses detectores atuem. E aí eu já vou ter uma fumaça visível e vou ter uma destruição média. Por quê? Se eu tenho bastante fumaça para que esse sistema atue, eu vou ter já um princípio de incêndio grande e já vou ter uma quantidade grande de incêndio. Eu já vou ter um sinistro já numa condição grande. E aí, depois, na etapa que eu chamo de combustão rápida, vai atuar os detectores de chama, os detectores termovelocimétricos, que vão atuar como? Pegando o infravermelho, o ultravioleta da chama, fazendo a detecção através do ultravioleta e do infravermelho da chama, fazendo a detecção através da temperatura, que são os termovelocimétricos. E para finalizar, eu tenho aqui os detectores de calor e os detectores lineares de calor, que a gente conhece como os Protect Wires aí, e tem os sprinkers atuando na última etapa do incêndio, onde aqui já vai atuar o corpo de bombeiro, já é aonde vai ter o calor intenso, eu vou ter o fogo incontrolável, vou ter índices de fumaça de obscurecimento acima de 3% de obscurecimento, de porcentagem de obscurecimento por pé, que mais para frente eu vou explicar para vocês o que é. Então, o VESDA é o único detector, pensando nessa curva, nessa etapa do incêndio, que pode atuar em toda a etapa do incêndio. Ele pode atuar lá desde onde ainda não tem uma fumaça visível, até onde eu vou ter o calor intenso, tá?
Então, vamos para o próximo slide. Então, se a gente for notar nesse slide aqui, vocês vão ver como que uma fumaça uniformemente distribuída no ambiente, em 15 pés de distância, diminui a visibilidade do ambiente. 15 pés é em torno de 15 metros, tá? Então, se a gente pegar aqui uma quantidade de obscurecimento, o que é o obscurecimento? O obscurecimento é a diminuição, em termos de porcentagem, da visibilidade que a fumaça gera a 1 metro de distância de um objeto ou a 1 pé de distância do objeto. Então, quando eu falo de 0,05% de obscurecimento por pé, quer dizer que eu tenho uma redução de eu tenho uma quantidade de fumaça de 0,05% de fumaça, gerando um obscurecimento a 1 pé de distância do objeto, tá? Em termos de porcentagem. Com esse nível de obscurecimento, eu tenho 97% de visibilidade. Ou seja, o VESDA, eu já vou conseguir atuar aqui, ó, quando eu ainda tenho muita visibilidade em termos de quantidade de fumaça no ambiente. E o que é importante vocês notarem? Com 2% de obscurecimento por pé, eu vou ter 0% de visibilidade. Como o coronel comentou aí as estatísticas, que ele falou, as estatísticas de incêndio, de mortes, a gente sabe que um dos principais causadores de morte no incêndio é a fumaça. A gente pegar como caso a Boate Kiss, onde tivemos mais de 200 mortes, a gente viu que o fator predominante ali que fez com que as pessoas viessem a óbito não foi o fogo. As pessoas não morreram queimadas, as pessoas morreram por conta da fumaça e dos elementos químicos gerados na combustão. Ou seja, um dos principais causadores de mortes do incêndio é a fumaça. Então, se a gente for pensar em termos desse gráfico aqui, a gente vai ver que somente com 2% de obscurecimento, a gente vai ter 0% de visibilidade. Então, vocês vão ver como que a fumaça é perigosa no incêndio. Então, como é importante a gente detectar a fumaça antes de que ela seja um causador de mortes, antes que ela seja um causador, um impedidor de uma evacuação eficiente dentro do ambiente. A gente viu diversas evacuações caóticas que tiveram no Brasil em hospitais por conta da dificuldade de tirar as pessoas acamadas, de tirar as pessoas que têm pouca mobilidade dentro do ambiente por conta da fumaça. Ou seja, é muito importante, então, a gente ter, em determinados tipos de projeto, uma detecção precoce, uma detecção onde a gente consiga detectar de uma maneira muito rápida, quando com pouca fumaça no ambiente. Então, falando, então, em termos de sensibilidade, quando a gente fala de sensibilidade ou obscurecimento, que seria a maneira que a gente pode chamar a sensibilidade em termos de detecção de fumaça, é o que eu comentei com vocês. É o efeito que a fumaça tem na diminuição da visibilidade. Ou seja, maiores concentrações de fumaça vão resultar em níveis mais altos de obscurecimento e vai diminuir a visibilidade. Se a gente for comparar o VESDAS com outras tecnologias, a gente vai ver aqui, ó, que o detector convencional, que é esse detector que a gente está mais acostumado a ver em shoppings, estamos mais acostumados a ver nos projetos de detecção, ele vai atuar aqui entre 0,5% e 4% obscurecimento por pé, em termos de sensibilidades, em termos de obscurecimento. O VESDA, ele vai atuar nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, de 0,0003% a 6,25% de obscurecimento por pé. Ou seja, a gente consegue atuar com VESDA em ambientes difíceis, em aplicações críticas, onde a gente tem uma quantidade de fumaça ainda muito pequena, ou a gente tem uma quantidade de fumaça como num detector pontual. Então, a gente tem um range muito grande onde a gente pode atuar com um sistema de aspiração, com o sistema VESDA. Então, é um range, esse range que vocês estão vendo aqui. A gente chama o VESDA de detecção ativa. Por que a gente chama o VESDA de detecção ativa? Porque ele não depende das correntes de ar para fazer a detecção de fumaça. Ou seja, por isso que o VESDA é muito bem
associado a data centers. Antigamente, quando se falava em VESDA, falava-se muito em data center. É aquele equipamento que vai instalado dentro de data center para detecção de fumaça? Por que isso? Porque em um data center a gente vai ter grandes trocas de ar, a gente vai ter uma diluição da fumaça muito grande, ou seja, a gente vai ter que ter níveis de sensibilidades muito alta para detectar a fumaça dentro de um data center. Então, por conta disso, o VESDA é muito associado ao equipamento a ser utilizado dentro do data center. Mas a gente pode estar utilizando o VESDA em outros ambientes. Eu vou falar para vocês. A gente está terminando um pouco com esse paradigma de que o VESDA é utilizado somente em data center. O VESDA é utilizado desde ambientes onde eu tenho alto fluxo de ar e até ambientes onde o ar é parado, onde o ar eu não tenho tantas trocas de ar. Comparado com o detector pontual, onde a gente chama de detecção passiva. Por que detecção passiva? Porque depende da elevação térmica da fumaça para chegar até a câmara de detecção, para que ocorra a detecção de fumaça. O VESDA não, ele está a todo tempo fazendo aspiração. A todo tempo, 24 horas do dia, 7 dias da semana, ele está fazendo essa aspiração e levando esse ar aspirado até o detector. Por conta disso, é chamado de detector ativo. Vamos falar um pouquinho aí, 7 razões para utilizar o VESDA. Quando que a gente vai pensar em colocar o VESDA no projeto? Quando que a gente pode pensar em utilizar o VESDA como solução de detecção? A gente vai pensar em utilizar o VESDA quando a continuidade do negócio é primordial. É isso que a gente vai pensar lá dentro de um data center, dentro de uma sala elétrica, de uma usina de transmissão de energia, dentro de um ambiente onde eu não posso parar os meus equipamentos de telecomunicação, onde eu não posso parar o meu painel elétrico, eu vou estar pensando em utilizar o VESDA. Por quê? O VESDA ele vai ser uma detecção precoce, como o Márcio comentou, uma detecção muito rápida, uma detecção que vai ocorrer muito antes do que ocorra um princípio de incêndio com chama. Ou seja, aquela detecção onde ainda eu estou esquentando o meu componente eletrônico, o meu cabo ainda está esquentando, eu vou ter a minha detecção por fumaça. Então, o meu negócio não vai parar, o meu painel elétrico, minha rede de telecomunicação não vai parar, minha usina eólica não vai parar. Ou seja, tudo isso eu vou pensar em utilizar o VESDA, quando for primordial ter a detecção precoce. Outra razão, segunda razão de estar utilizando o VESDA é quando a fumaça é difícil de detectar. Eu vou pensar naqueles ambientes onde o meu pé direito, onde a altura do meu prédio ela é muito alta e a fumaça vai estratificar. A fumaça não vai chegar até o teto. Ou seja, a fumaça não vai ter força para chegar até o meu teto. Aí eu posso estar utilizando o VESDA. O VESDA, com o seu poder de aspiração, vai fazer com que a fumaça entre dentro da tubulação, talvez em uma quantidade menor, porém uma quantidade suficiente para que o VESDA possa detectar. Ou seja, em ambientes onde é difícil detectar, eu posso estar utilizando o VESDA, onde ocorre a estratificação, ou onde, por exemplo, eu tenho componentes eletrônicos dentro de um painel, eu quero colocar o ponto de aspiração dentro do painel, para que se detecte antes de chegar ao teto. Porque imagina, um painel vai entrar um componente elétrico vai começar a queimar, até essa fumaça sair de dentro do painel e chegar no teto, eu posso estar utilizando o VESDA. O VESDA, eu consigo colocar o ponto de amostragem lá dentro do painel e ter essa detecção muito mais rápida do que se eu tiver um ponto de detecção no teto de uma sala elétrica. Quando a manutenção é difícil, também é muito importante. Em ambientes como entre piso, entre forro, onde é difícil fazer a manutenção, ou dentro de um local onde eu tenho um transformador e
vai ser difícil parar esse transformador para fazer a manutenção num ponto de detecção em cima de um transformador. Ou seja, eu posso estar utilizando o VESDA. Por quê? O que eu vou ter é tubulação instalada. O meu detector eu posso instalar fora da área onde está a tubulação. Então, toda a manutenção é feita ali no detector, não é feita na tubulação. A tubulação é somente um condutor da fumaça para chegar até o detector. Ou seja, em ambientes onde a manutenção é difícil, o VESDA é um grande artifício de projeto a ser utilizado. Quando é necessária a detecção discreta, isso aqui é muito importante também. A gente aqui em São Paulo vai inaugurar o Museu do Ipiranga a semana que vem. Então, a gente vai ter lá a detecção de fumaça e a detecção utilizando o detector VEA, que é um detector que trabalha com capilares e é um detector que tem a sua característica de ter um ponto de amostragem muito discreto, um ponto de amostragem pequeno. Então, por conta disso, o museu escolheu essa tecnologia, porque o que se deseja mostrar no museu? As obras de arte, os quadros, as esculturas, tudo isso é o que se deseja mostrar no museu. Não se deseja mostrar no museu a infraestrutura de sistemas. Então, a gente tem lá um ponto de amostragem muito discreto, onde praticamente ninguém sabe o que é, só quem realmente conhece o sistema de detecção sabe que ali eu tenho um ponto de aspiração, um ponto de detecção de fumaça, e também a detecção discreta pode ser utilizada em ambientes onde a gente corre o risco do vandalismo. Por exemplo, dentro do metrô de São Paulo, nos vagões do metrô de São Paulo, a gente tem detecção por aspiração. A detecção por aspiração está na grelha de retorno do ar, ali dentro, nas grelhas do ar, dentro dos vagões do metrô, e o VESDA está instalado dentro de uma área isolada, uma área de serviço, uma área de manutenção. E somente o ponto de amostragem está ali dentro da grelha, de uma maneira discreta, por conta do vandalismo. Imagina todos os jogos que eu tiver de times de futebol aqui em São Paulo, não vou falar o time, pode ser qualquer time de futebol, que a torcida pode entrar dentro do metrô e pode vandalizar, danificar o ponto de amostragem se esse ponto de amostragem tivesse visível, ou se esse detector fosse um detector pontual visível. E outra característica também, outra razão que a gente teria de estar utilizando o VESDA, quando a evacuação é um grande desafio. Nos Estados Unidos é muito comum a gente ver instalados sistemas de detecção por aspiração em asilos, em creches, em hospitais, por conta do evento evacuação, ou seja, a gente precisa evacuar muito rapidamente esses locais, por conta de ter pessoas com baixa mobilidade, com a mobilidade reduzida, pessoas acamadas, ou seja, além de eu precisar ter uma detecção precoce, eu preciso ter uma evacuação muito rápida dentro desses ambientes. Então, ambientes onde eu necessito ter uma evacuação muito rápida, onde a evacuação é um desafio, a detecção precoce é muito importante e ela pode ser utilizada. A gente tem muitos projetos hoje no Brasil sendo utilizado detecção precoce em hospitais. Os hospitais estão praticando bastante o uso da detecção por aspiração em ambientes como sala de cirurgias, salas onde o doente vai ficar descansando, os apartamentos onde eles ficam descansando, a gente tem procurado especificar os sistemas de aspiração. Então, vocês vão ver cada vez mais sistemas de aspiração sendo especificados em ambientes como esse, onde se requer a evacuação muito rápida. E quando a gente tem um sistema de supressão, quando a gente tem lá um sistema Novec, um sistema de FM200, um sistema de Inergen, um sistema de gás inerte ou agente limpo, onde a gente sabe que é muito caro e muito dificultoso depois existe muita dificuldade depois de se fazer a recarga
desses sistemas após uma descarga. Então, se a gente tem um sistema precoce, esse sistema precoce de detecção vai fazer com que a gente consiga investigar, consiga chegar no local muito antes de chegar o momento de disparar um sistema de supressão. Então, a gente consegue investigar e interferir num possível combate do sistema de supressão. A gente consegue, por exemplo, abrir um painel, ver que é um componente eletrônico que começou a fadigar, que começou a entrar em estágio de combustão, ou um cabo que começou também a esquentar e começou a entrar no estágio de combustão, e a gente consegue, então, interferir ali e talvez fazer um combate com um extintor antes de entrar um sistema de supressão. Então, a gente consegue economizar, inclusive, em termos de dinheiro, em termos de recarga de cilindros e em termos de ficar o sistema exposto a um sinistro durante o período de recarga desses cilindros. E quando as condições ambientais são agressivas, aqui muito importante, quando a gente tem um sistema de detecção dentro de uma câmara fria, dentro de um forno, a gente pode estar utilizando o VESDA. Dentro de uma câmara fria é o único sistema de detecção precoce que pode ser utilizado. Por quê? A gente não consegue colocar um detector pontual de fumaça dentro de uma câmara fria. Então, a gente utiliza o detector por aspiração. E também em locais onde eu tenho muito pó, com muita umidade, temperatura muito alta, eu posso estar utilizando o VESDA. O VESDA com filtros externos, utilizando o VESDA invertido com Quando eu utilizo ele invertido, eu coloco um coletor de condensado nessa tubulação para tirar a água dentro dessa tubulação que pode ser criada durante a detecção dentro de uma câmara fria, por exemplo. Então, tudo isso eu posso estar aplicando, esses métodos de engenharia eu posso estar aplicando junto com o meu sistema de detecção por aspiração. Muito interessante, então, são 7 razões aí comerciais e razões de engenharia que podem ser utilizadas durante a especificação ou durante o projeto de um sistema de detecção por aspiração. Eu vou mostrar aqui agora um vídeo para vocês de um dos nossos comerciais aqui da Extralis, um dos nossos engenheiros comerciais da Extralis, ele vai gerar um pouco de fumaça no meio de um data center, vocês vão ver aqui, a fumaça vai subir, e aqui ó, atrás eu tenho uma grelha de retorno de ar do data center, onde eu tenho uma tubulação de VESDA instalado. Vocês vão ver com uma quantidade muito pequena de fumaça no meio do data center, vai chegar essa fumaça até as tubulações da grelha de retorno e vai a gente conseguir fazer essa detecção lá na grelha de retorno. Uma coisa interessante é que aqui ele também está gerando a fumaça original, não aquela fumaça borrifada que tem uma concentração muito maior que a gente não sabe, né? Oi? Esse botãozinho que ele apertou, ele gerou uma fumaça original. É a fumaça de incêndio. A diferença dessa para essa aqui tem uma concentração muito maior de fumaça que a gente não consegue identificar. Quando a gente aperta isso daqui, já tem uma concentração de fumaça muito maior do que essa que ele faz aí. É isso aí. Então, vocês viram aí que ele gerou uma quantidade de fumaça, é um equipamento que gera fumaça, ele queima um cabo ali elétrico e ele gera essa fumaça que chega até aquela grelha de retorno que está lá atrás do data center. Então, você vê que é uma quantidade de fumaça
que é gerada no meio do data center, e porém o VESDA que está lá no canto, ele consegue entrar em alarme. Ok? Vamos falar então um pouquinho dos modelos, né, de detectores que a Extralis possui. Vou passar para vocês alguns modelos, para vocês entenderem quais os modelos que vocês podem aplicar nos seus projetos, tá? Então, hoje a gente tem a linha que a gente chama de linha laser, tá? Que possui 3 detectores. Um detector que chama VLF250, que é laser focus, para trabalhar em áreas de até 250 metros quadrados, ou seja, áreas até relativamente grandes aí, onde a gente tem um único tubo nesse detector, tá? É um detector que possui uma única tubulação, onde a gente pode ter tubulação linear. O que é uma tubulação linear? Uma tubulação que sai reta, e aí eu instalo os pontos de amostragem nessa tubulação reta. Ou pode ser uma tubulação bifurcada, onde eu posso sair com a tubulação e abrir em U aqui, ó, e ter 2 tubulações, ou abrir em W e ter 3 tubulações. Em uma tubulação reta, eu posso chegar até 25 metros de tubulação. Em uma tubulação bifurcada, eu posso chegar a 30 metros. E eu posso ter 12 pontos de amostragem nesse detector aqui. Então, esse detector ele é equivalente a ter 12 pontos de detecção. Então, eu tenho 12 pontos de amostragem nesse detector. O VLF500 é o dobro. Eu posso ter até 500 metros quadrados de capacidade de cobertura, e eu posso ter uma tubulação de 50 metros linear ou 60 metros bifurcado com 24 pontos de amostragem, tá? Então, são os 2 detectores de uma tubulação da linha VL, da linha VESDA Laser, que a gente chama. E aí a gente tem a linha VLI, o detector VLI, que é um detector industrial, um detector que possui 3 etapas de filtragem dentro dele, onde a gente pode estar utilizando em ambientes como aquele que eu comentei com vocês, onde tem muito pó, muito particulado, ambientes onde tem uma umidade muito alta, eu posso estar utilizando esse detector. É um detector aí para ambientes industrial, onde é exigido um IP66, uma classificação que eu posso ter jato d'água aqui no detector, ou posso ter uma quantidade de poeira muito grande em volta do detector. É um detector de 4 tubos, onde cada tubo pode chegar até 90 metros linear ou 110 metros bifurcado. E eu posso ter 25 pontos de amostragem por tubos. Eu tenho 2 modelos aqui, o modelo 880 e 885. O que é o 880? O 880 ele trabalha standalone. É um detector que trabalha sozinho. Ele não pode ser colocado numa rede. Por quê? Esses detectores podem ser instalados numa rede proprietária, onde eu posso conectar todos os detectores e posso ter a comunicação sendo feita, a manutenção através de um único detector. Eu interligo esse com esse, com esse, com esse, com esse, e se eu conectar nesse detector, eu consigo visualizar todos os outros detectores. Esse é o modelo 885. O VLI 885 possui a capacidade de interligar em rede os detectores. O 880 não possui essa capacidade, tá? Então, esses são os detectores da linha VL. E aí a gente tem os detectores da linha VE. O que é a linha VE? É a linha Ethernet, que a gente chama. Por quê? É um detector que possui uma câmera nova, uma câmera que a gente chama de câmera flare. O que é a câmera flare? Ela tem a tecnologia, além de ter o laser dentro da câmera, ela tem também um CMOS. Ele tem uma câmera dentro da câmera. Ou seja, ele consegue filmar as partículas dentro da câmera. E aí ele consegue, através dessa leitura da interpretação da luz, do pixel dentro da câmera, ele consegue ter 15 vezes mais sensível, consegue ser 15 vezes mais sensível do que os detectores que trabalham só com o laser dentro da câmera. Então, ele trabalha com laser e trabalha com um CMOS, trabalha com uma câmera dentro da câmera, tá? Possui maior capacidade de aspiração, é um equipamento modular, ou seja, cada componente dentro do equipamento pode ser trocado. Eu posso trocar o aspirador,
posso trocar o filtro, posso trocar o módulo de amostragem, posso trocar as válvulas, no caso do detector VES. Ou seja, eu posso trocar componentes por componentes dentro do detector se tiver problema. Então, por isso que a gente chama do equipamento modular. E a conexão a esse equipamento é feita através de um cabo USB, cabo Ethernet ou até mesmo através do Wi-Fi. A gente consegue se comunicar com esse detector e configurar o detector ou ter as informações do detector através desses 3 tipos de comunicação. O que é interessante? A gente tem um detector de um único tubo, que é o VEP de um tubo, que é esse detector que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue ter até 40 pontos de amostragem, 100 metros linear de distância, e a gente consegue... Vocês conseguem ver a minha tela em modo apresentação? Sim. Sim, consegue? Então, aqui vocês conseguem ver o VEP, que possui 40 pontos de amostragem, 100 metros linear, 130 bifurcado, tá? Vocês conseguem ter o VEP em 2 modelos aqui de 4 tubos, esses são os detectores de 4 tubos, onde a gente consegue ter até 100 pontos de amostragem, 25 pontos de amostragem por tubo, 70 metros linear por tubo, ou 140 metros bifurcado. E eu tenho o VES, que tem a mesma característica do VEP, onde você vê que ele tem o modelo A00 e A10. O que é o A00? O A00 ele tem somente esses LEDs aqui, ó. E o A10 ele possui uma tela tátil de 3,5 polegadas, onde eu tenho mais informações sobre o detector. Eu tenho informações sobre sensibilidade, informações sobre os fluxos das tubulações, informações sobre as falhas que podem dar no detector, informação sobre a troca do filtro. Eu tenho nessa tela tátil de 3,5 polegadas, que é o modelo A10. O modelo VES tem a mesma característica em termos de tubulação, em termos de ponto de amostragem do modelo VEP. Porém, ele possui 4 zonas independentes. A gente consegue saber se a fumaça vem do tubo 1, do tubo 2, do tubo 3 ou do tubo 4. A gente consegue identificar por zonas aqui de onde vem o princípio de incêndio. Então, essa é a diferença do VEP para o VES. O VES possui 4 zonas de alarme. E eu tenho o modelo VEU para locais onde eu tenho pé direito muito alto, que eu necessito utilizar tubulações com comprimento muito grandes. Então, eu posso estar utilizando o VEU, onde eu tenho comprimentos de tubulações que podem chegar até 100 metros de tubo e até 200 metros no bifurcado. Porém, a quantidade de pontos de amostragem é a mesma, 25 pontos de amostragem por tubo. E tem um modelo muito interessante, que é o modelo VA, onde eu trabalho com capilares, onde aqui lateralmente eu posso sair até com 40 capilares, e esse capilar, cada capilar é equivalente a um ponto de detecção. Ou seja, eu tenho um detector por cada capilar. Esse capilar pode ser capilar de 6 ou 4 milímetros, e eu posso ter esse capilar instalado até 100 metros em termos de comprimento. Associado a esse capilar, eu posso ter uma caixa de relé, onde essa caixa de relé, se entrar o capilar 1, vai fechar o relé 1, entrou o capilar 2, vai fechar o relé 2, ou seja, eu posso ter até 40 relés, mandando a informação para uma central de alarme de incêndio. O que eu tenho também? Eu tenho uma ferramenta que é um aplicativo que eu posso instalar no meu celular, ou no meu iPad, ou no meu tablet, onde eu posso ter a informação em tempo real de todos esses detectores através de um aplicativo. Ele monitora os status dos detectores através de um aplicativo. O que é interessante vocês saberem também? Os requerimentos de espaçamento dentro de um projeto para sistemas de aspiração. A gente vai ter 3 requerimentos aí em termos de espaçamento de pontos de amostragem. Como que eu localizo os pontos de amostragem dentro do projeto?
Um dos requerimentos é Very Early Warning Fire Detection, que é esse primeiro requerimento que vocês estão vendo aí na tabela. O que é esse requerimento? É um requerimento para data centers maiores do que 232 metros quadrados. Data centers onde eu vou ter trocas de ar muito intensa, onde eu vou ter uma diluição da fumaça muito intensa, eu necessito trabalhar com espaçamento menor, com espaçamento de 4,26 metros a distância entre pontos de amostragem. Da parede, 2,13 metros. Ou seja, uma área de cobertura de 18,5 metros quadrados cada ponto de amostragem. Para áreas de data centers menores do que 232 metros quadrados, isso é uma regulamentação vinda da NFPA 75/76, que são as normas que regulamenta sistemas de detecção de fumaça dentro de data centers, tá? Dentro de data centers menores do que 232 metros quadrados, eu vou utilizar a nomenclatura Early Warning Fire Detection, onde a área agora vai ser uma área de 37 metros quadrados, 6,1 metros a distância entre pontos de amostragem. Ou seja, eu vou trabalhar aí com uma área de cobertura. Eu vou trabalhar com uma área... Ok, Marcos, eu já estou terminando. Eu vou trabalhar com uma área de cobertura aí de 37 metros quadrados, 6,1 a distância entre pontos de amostragem. E para áreas standard, que são todas as outras áreas, dentro de galpões, dentro de câmeras frigoríficas, eu vou trabalhar com o mesmo espaçamento de um detector pontual. Então, esses são os espaçamentos que comumente a gente utiliza em sistemas de detecção por aspiração. O tempo de transporte vai diminuir. Para áreas very early, eu preciso de 1 minuto de tempo de transporte, que é o tempo de transporte do ponto mais remoto até o detector. Áreas early, eu vou ter tempo de transporte de 90 segundos e áreas standard de 120 segundos. Algumas aplicações para sistemas de aspiração. Armazém, então eu vou ter aplicações em armazém. Eu vou ter aplicações aqui no armazém, onde eu vou ter sistemas de aspiração no pé direito por conta da dificuldade da detecção, por conta da altura do pé direito do armazém. Salas elétricas, ou seja, em vários gabinetes elétricos aí eu vou ter esse sistema de aspiração, colocando dentro de painéis elétricos, em áreas de câmaras frias, que eu comentei com vocês, ou seja, o detector invertido com aquele SAMP, que a gente chama para retirada do condensado de dentro da tubulação, área de destilaria, ou seja, armazenamento de tonéis, onde eu vou ter muito umidade aqui dentro de áreas. Área têxtil, eu vou ter também siderurgias, fornos, dentro de chaminés de fornos, aqui dentro de uma chaminé de forno. E aí, com isso, a gente termina. Foi muito rápido aí. Eu peço desculpa aí por conta de ter sido uma apresentação muito condensada. O sistema de aspiração, ele é um sistema de aspiração que tem muito mais assunto a ser tratado, porém, eu acho que deu para vocês terem ideia aí de como aplicar a tecnologia e quais os modelos que a gente pode estar utilizando. Ok? Sim, obrigado, Antônio. Eu até mandei mensagem para ti, né, falando, vamos tentar gastar mais 5 minutos, porque já está umas 4 horas aqui. E o assunto é uma introdução, na realidade. Né? Não é nem ensinar a pessoa a fazer. Coronel, também vai ficar gravado, tá? A gente vai tentar até cortar para ficar né, a gente compartilhar no canal da SFPE. Tá? Mas o grande detalhe, pessoal, que nós estamos fazendo é uma introdução e dentro de um conceito que vai para a engenharia toda, certo? Então, o VESDA, ele... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Até a gente... A aplicação mais diferente que a gente já fez
Deixa eu achar aqui. É em cirurgia, pessoal. Em salas de cirurgia, né, as pessoas, no meio da cirurgia, a chama do álcool ela é meio que invisível. Então, acaba queimando até a pessoa quando ela está dopada. Então, eu não achei a apresentação que eu queria mostrar, mas aqui é um exemplo, né, de acidente no ambiente da cirurgia. Entendeu? Que a pessoa nem está percebendo, ninguém está percebendo e está acontecendo. E a fumaça invisível, né, é identificada pelo detector. Tá? Então, esse aqui é o caso que a gente tem até aplicado no Brasil, né, o Hospital Sara, que é um hospital de reabilitação. Então, tem feito essa aquisição da solução. Tá? Então, se a gente quer aplicar uma solução avançada em engenharia de incêndio, né, vai remeter aí uma solução de detecção precoce. Na definição, então, hoje nós temos aí, né, eu sou o diretor da Elfire. Então, a Elfire, ela, né, a gente já é um parceiro da SFPE, o VESDA, a Extralis Honeywell é parceiro da SFPE, até patrocinador da SFPE. Então, a gente está lidando com patrocinadores para fazer essa facilitação dessa tecnologia chegar nos engenheiros, e os engenheiros especificarem isso. Então, a ideia aqui é a gente conseguir mostrar o poder de um equipamento, e esse equipamento é o equipamento listado, né, o LFM. Uma comparação, né, quando eu falo com os engenheiros que a gente ensina, normalmente eu comparo aí uma sala de 10 detectores, já é o mesmo preço de um equipamento LFM com o detector VESDA. Entendeu? Então, de preço, de custo, se você tem uma sala aí de 10 detectores de incêndio, o VESDA já está no mesmo preço. Tá? Então, você acaba tendo todos os benefícios de uma detecção precoce. Né? E, o exemplo mais absurdo de vantagem é uma sala de cirurgia, onde a pessoa nem está vendo o incêndio e o detector acontece. A detecção acontece. Então, são inúmeras as vantagens. Né? A gente trouxe, um mês atrás, o conceito, né, da solução do ativador de sprinkler. Então, o que a gente está fazendo? A gente está conseguindo identificar a detecção. E após a detecção, tem que agir. Certo? Então, o tempo de ação, quanto mais cedo possível for, vai ser desligar um equipamento, fazer alguma ação que não tem dano nenhum contra todos os prejuízos associados à ação tardia disso. Certo? Então, o outro foi o detector ativado, o sprinkler sendo ativado pelo detector. Então, um detector de fumaça normal, né, ele vai ganhar de um sistema de sprinkler, porque um sistema de sprinkler é chama. Então, até a nossa percepção de incêndio é muito pobre. Igual a gente já, né, hoje também tivemos aí até nas estatísticas, informação de pesquisa dizendo que o nosso nível de informação de incêndio, de conhecimento de incêndio é pobre. Então, quando a gente tem um sprinkler, né, a gente fala, não, é detecção em 65 graus Celsius. O bulbo térmico vai ser ativado quando acontece isso. Mas a gente não fala de graus de níveis de calor que vai subir. Então, você vai ter uma transferência de calor que, para acontecer aqueles 65 graus naquele bulbo, é uma chama tomada no ambiente. Então, você já perdeu ali quase todo o ambiente para ativar um sprinkler. Né? Então, o sprinkler não é nem para extinção de incêndio. Você não vai ver em nenhum documento, nem de norma, né, nem NFPA 13 falando que o sprinkler é para extinção de incêndio, mas para controle do incêndio. Né? Então, a gente vai ter também o EFRS, que é o Early Suppression. Né? As pessoas até confundem esse significado com supressão, que é
Supressão é atacar o fogo, não é extinguir o fogo. Então, se você... E a grande charada de extinguir o fogo é se você é rápido, se você agiu ali no estágio inicial da chama, certo? Então, é uma tecnologia que é necessário ser trazida, né? E a gente está com toda essa parceria, SFPE, Hellfire e a Extralis, né? O VESDA, como um parceiro aí para facilitar abaixo da média dos fornecedores que vocês têm nas cidades. Então, aproveitem o momento, a gente vai estar à disposição para ajudar a projetar, ajudar a fazer toda essa logística de informação, né, e fazendo um projeto mais inteligente, mais efetivo na engenharia de incêndio. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né? Então, repasso a palavra para o Antônio, né, as considerações finais. O Coronel Cristiano também ficou aqui também, né? Então, as considerações finais, pessoal. A gente encerra. Tá bom, obrigado aí, Márcio, novamente. Obrigado por essa oportunidade de a gente estar fomentando um pouco aí o sistema de aspiração e mostrando as vantagens e como é importante ter a detecção precoce em determinados tipos de projeto. Muito importante o que você mostrou aí, o exemplo da sala de cirurgia. Então, o americano ele já está muito mais fomentado esse tipo de projeto dentro de ambientes como esse. A gente ainda tem muito que amadurecer ainda nos nossos projetos em termos de detecção precoce. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Profissionais como vocês da Hellfire têm fomentado isso, nos ajudado a passar essa informação, assim como outros profissionais aqui da nossa região também. Então, o importante é isso, a gente sempre está focando na proteção, focando na melhor proteção e focando em salvar vidas, tá? Agradeço muito aí a Thaís também pelo convite e espero ter outras oportunidades aí para a gente apresentar outras soluções também para vocês. Muito obrigado a todos. Beleza, pessoal. Então, vou encerrar aqui, né? Um bom final de semana aí para vocês.